Nós vamos iniciar os trabalhos nessa manhã, orando, e eu queria pedir o reverendo Anderson. Vocês têm que tomar cuidado com uma coisa aqui. Na hora que o Anderson vai chegar, né? Nós temos Anderson ou Anderson e temos o Anderson. Então, ontem, por exemplo, o Anderson, vira para cá, ele achou que era ele, era o outro, entendeu? Um é com W e o outro é sem W. Então, pedi o reverendo Anderson para orar, por gentileza. O microfone está aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos nesta manhã pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque podemos acordar, estar aqui, porque o Senhor está nos sustentando. Mais do que isso também, o Senhor foi quem nos motivou a estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, o que já começou a trazer impactos desde ontem à noite no nosso coração. Por isso nós te louvamos e te rogamos, Pai, que assim sejamos abençoados pelo Senhor durante este dia e o dia de amanhã. Senhor, nós queremos pedir que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo, Kevin, possa também vir ao nosso coração, ó Deus, assim, para que possamos espalhar essa mensagem, e não só a mensagem, mas tudo aquilo que também aqui estivermos aprendendo de forma metodológica, passarmos isso às nossas instituições, onde o Senhor nos colocou, ou onde o Senhor vier a nos colocar. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, reverendo. Só para a gente se organizar aqui em relação à nossa programação, nós temos uma previsão hoje de um intervalo às 10h20, mas dado o fato de estarmos começando com 20 minutos de atraso, nós vamos empurrar o intervalo um pouquinho, viu, Kevin? Para as 10h30, entre 10h30 e 10h40. Depois nós temos um intervalo para o almoço de meio-dia às 2h, plenamente ajustável, dependendo do horário que terminarmos de manhã. E na sequência, à tarde, a gente tem um outro intervalo, por volta de 3h20, 3h30. E 5h, só um minutinho aqui. A primeira convocação você colocou 4h30 ou 5, João Mário? Eu não me recordo. 4h30. Então, a gente, mesmo aqui estando, a gente já abre às 16h30 a Assembleia, a gente sabe que não vai ter quórum. A gente já sabe disso. Bom dia, meninos. Venham uma cá para frente, por favor. O pessoal que chega assim nesse horário tem que sentar na primeira fileira aqui, ó, ficar o tempo todo prestando atenção com o pescoço para cima. Bom, então, nós vamos abrir dar uma paradinha para abrir a Assembleia, vamos constatar a ausência de quórum e depois, assim que você terminar, a gente faz a Assembleia. A Assembleia vai ser bem rápida, porque a pedido, inclusive, da diretoria executiva do Mackenzie, que fez a designação, acho que de 9 membros, né, Walter, para integrarem aí a ANEP, nós vamos mudar a data. E uma das coisas que nós precisamos definir hoje é qual será a data da nossa eleição. João Mário, me ajude aqui, por gentileza, a lembrar. São quantos membros do Conselho de Administração que estão saindo? 4. Então, nós temos que fazer a recomposição do Conselho de Administração, com a Laís agora fazer a recomposição do Conselho Fiscal, e, na sequência, em julho, fazer a eleição da diretoria. É isso? Aí só providenciar a lista de presença, a burocracia toda, porque senão o Ademir, porque é o seguinte, o João Mário é o secretário executivo e o reverendo Ademir é o tesoureiro. Só que, como a sede ainda está formalmente registrada na cidade de São Paulo, vocês não têm ideia da burocracia que é dos cartórios daquela cidade. Se fosse em Brasília, estava muito mais fácil de resolver. O da BIE foi muito mais fácil, né, Marcos? A gente resolveu rapidinho aqui. Então, a gente tem essa burocracia ainda, e aí seria importante, Gilmar, você nos lembrar, data limite para nós fazermos a Assembleia,
até para conjugarmos as agendas, ok? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Kevin. Temos aqui água, se precisar do café a gente vai lá e traz para você. Uma torta trufada de chocolate, o Walter com essas confeitarias aqui a gente busca também, não tem problema nenhum. Não, pô, espera aí. Obrigado, obrigado. Então, bom, espero que todos todos descansaram e estão com mentes e corações abertos. Vamos ver como Deus pode nos usar hoje. Eu gostaria de começar hoje de manhã, eu gostaria de saber quem está aqui. Pode tomar uns minutos só para dar uma introdução breve, para que talvez outros também lhe conhecem. Nome, da onde você vem, o que faz, será ok? É aceitável? Ok. Vamos começar aqui atrás, daí todos podem conhecer. Em qual cidade? Ah, ok. É longe, né? Ok. Ótimo, bem-vindo. E todos conhecem, né? É. Eu não sei. Aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília. Lá em Itaguatinga. Itaguatinga, ok. Meu nome é Ricardo, eu sou esposo da Marisa, estou só de acompanhante, sou militar da reserva. Ótimo, obrigado. Eu sou o pastor Vitor, pastor da igreja presbiteriana de Uberaba, e nós estamos aí em vista de começar uma escola na nossa cidade, dentro aí da missão. Isso vai ser uma escola presbiteriana? Escola presbiteriana. Vão chamar Mackenzie? Estamos ainda analisando aí. Certamente. Não, mas certamente não. Não, eu não conheço toda a política e todas as linhas de controle. É. Ok. Então, bem-vindo. Espero que isso vai ajudar nos pensamentos fundamentais e também os princípios em cima do qual vai construir ou vai começar a escola. Muito, muito bom. Sim? Ótimo, ótimo. Bem-vindo. Bom dia, eu me chamo Gabriel, eu sou comandante com o pastor Vitor, lá de Uberaba, sou da igreja presbiteriana lá e por isso que a gente está dentro da nossa universidade, os jovens. Ótimo. E você disse que os dois são laicos lá da igreja, eu ouvi falar. E qual é a área de... Vocês são educadores, são pessoas em psicologia? Direito. Então é advogado? Ainda não. Ok. Sim. Só uma observação, eles não
Olha, falava de queda, né? E assim, a única coisa que Uberlândia tem é mais gente. E onde tem mais gente, tem mais pecado. ah, Uberaba é uma cidade mais pura. Em minha defesa, é fácil dizer isso. Para aqueles que não são mineiros e não estão entendendo absolutamente nada. não, mas estamos aprendendo agora, muito rapidamente. Fortíssima entre as duas cidades. De Lavras e Uber. Uberaba e Uberlândia. Entendo. Ok. A gente é melhor e pronto. Uberaba é melhor e pronto. Então, Quer dizer, nem Uberlândia, nem Uberaba, que são grandes cidades, têm escola presbiteriana. Está nascendo a primeira escola presbiteriana na região, em Tupaciguara, que fica a 70 quilômetros. ok. Então. Tá. Então. Parece que eu mexi, né? Política presbiteriana e agora política entre das cidades. Coisa que não devo fazer. Bom, muito bem-vindos. É muito bom que estão aqui. Meu nome é Heber, eu sou batista, estou aqui representando a palestra para Heber, sou capelão da escola. Ótimo, ótimo. Aqui em Brasília? O Colégio Vitória Ege não é um colégio de denominação, é de gente que é de igreja. Ótimo, ótimo, muito bom. E todos conhecemos o Dr. Zimmer, né? Ok, por favor, então. Conhecemos, né? Nossa associada mais nova aí, né? Da DIE. Então, estou na presidência da DIE atualmente, sou de Canoas, do Rio Grande do Sul. Estamos lá, agora vivendo aquela calamidade do estado lá, mas vamos recuperar com a bênção de Deus, com certeza. Amém. Muito obrigado. Devemos orar, sim. Mário, né? O atual presidente da CONAP, estou a esse serviço na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ótimo. E esse grupo, e aprecio muito a visão da CONAP e o ANEP em iniciar esse tipo de congresso, esse tipo de reunião. É muito importante, muito importante. Pode, sim. Sim, por favor. Eu sou Margarete, esposa de Eumário, professora aposentada. Nós estamos com um projeto de reforço escolar na igreja, onde eu atuo. Muito obrigado. Professora de quê? Na área de biologia. Biologia. Ciências naturais. Ok, biologia. ótimo. Matemática também, reforço escolar, matemática. Ótimo. Ciências naturais pega tudo isso, né? Matemática, física, ciências naturais. Ok. E aí temos 4 filhos, 4 homens, todos casados, 4 netos, homens também. Oh, uau, que coisa. Então, Bom dia a todos, meu nome é Marilane, sou esposa do reverendo Anderson, sou pedagoga, hoje trabalho na coordenação pedagógica do IPEL, Instituto Presbiteriano de Educação Novos, lá em Ipanema, Minas Gerais, e estou também como secretária de Educação no 4º mandato, da Glória de Deus. ótimo, ótimo. Muito obrigado. E é o Anderson com A ou W? W, ok. O Anderson, pastor presbiteriano lá na cidade de Ipanema, da primeira igreja. Fundamos a escola lá, o IPEL, que a gente falou aqui agora. Estamos junto da escola também, com graça de Deus. O diretor, né? Também. E a escola tem, graças a Deus, crescido. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Professor de filosofia? Excelente. Aonde? Ok. Muito bem. Excelente. Bom dia, meu nome é Luciane, eu tenho formação em História e Geografia e sou advogada, mas no Colégio Saber eu atuo como
filosofia cristã no sexto ensino médio. Ótimo. Ele dá aula de filosofia, eu dou de filosofia cristã. Cristão. Interessante. Vocês conhecem uns aos outros? Somos uma equipe. Ah, tá bom. E vocês têm discussão boa? Ainda não. Ainda não? Entre filosofia e filosofia cristã? Muito interessante. Bom, eu tenho muitas coisas passando na cabeça agora. Essa diferença de filosofia cristã, filosofia, né? Porque, bom, isso é assunto para outra hora. Bom dia, meu nome é Lidiane, eu sou proprietária do Colégio Saber Educação Cristã há 26 anos em Taguatinga. A nossa escola é uma escola reformada, a Bíblia é a única regra de fé e prática em todos os nossos projetos pedagógicos, em tudo que nós respiramos dentro da escola. E graças a Deus, assim, eu estou muito feliz, hoje eu estou associada à BEE, é uma honra para a nossa escola. Ótimo. A escola está, desde 19 anos de idade eu estou lá, então eu cresci dentro da escola, e vou ficar lá, não tem aposentadoria, então é isso, né? Reverenda, a gente tem que, até Jesus voltar, realmente fazendo com que crianças jovens conheçam a mensagem do reino. Sim, Esse sim. é o nosso objetivo, esse é o meu ministério. Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Bom dia, meu nome é Dionísio de Castro, eu estou no Colégio Saber como coordenadora do Fundamental 2 e médio, ajudando a complementar esse objetivo aqui do Colégio Saber, fazendo acontecer os projetos e dentro da sala de aula. Ótimo, ótimo. Bem-vindo. Bom dia, eu sou a Vivian, sou a coordenadora pedagógica do Fundamental 1 do Colégio Saber. Ótimo, bem-vindo. E doutor João? Bom dia, sou o Walter, eu sou Relações Institucionais do Mackenzie, fui diretor deste colégio e da faculdade por 10 anos, tenho muita saudade da época que estive aqui. Eu sou do Conselho Nacional de Educação, junto com o Dr. Alisson, e sou vice-presidente do FONIF, o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas. Estamos aqui bebendo da sabedoria do Dr. Pedro, uma grande alegria, um grande privilégio. Excelente. Sim, temos mais dois chegando aqui. Pode nos dar o nome aonde está servindo? Nós somos pastores, educadores e empreendedores de educação. Estamos tentando conhecer o ambiente de educação confessional. Nós já tínhamos 4 escolas laicas, não confessional, e pela procura de alguns colegas pastores aqui em Brasília, onde nós habitamos, para conhecer sobre como implantar escolas confessionais. Aí nós conhecemos o congresso, o evento, e a pessoa do Dr. Kevin, a Bíblia Global, e nos escrevemos e estamos aqui. Para descobrir e para plantar uma outra escola. Sim, exatamente. A ideia, o objetivo nosso é, como nós somos de educação, mas sempre de escola laica, bilíngues e não bilíngues, e pela procura de alguns colegas, ou nós temos uma empresa de consultoria da educação, nós viemos conhecer como a implantação, como é que é o projeto, como é que é a ideia de escolas confessionais. Ótimo. Um colega nosso quer plantar um colega de pastor, quer plantar uma escola confessional, quer iniciar uma escola confessional ainda esse ano, e uma denominação nos procurou para fazer um projeto de começar escolas confessionais em alguns estados por meio dessa empresa. Ótimo. Então, eu acho que temos 2 que estão explorando a ideia de implantar, começar uma nova escola, né? Aqui em Brasília e Uberaba, né? Então, sim. Deixa eu aproveitar e fazer meu comercial, posso? Sim, pode. Como são Comercial para quê? institucionais do Mackenzie, o sistema Mackenzie de ensino é um sistema relativamente novo, mas que se encaixa perfeitamente dentro da ideia que os senhores querem trazer da educação básica. Inclusive, eu quero ratificar com o senhor
ensino, que vão ser de princípios ou profissional, educação cristã, e nós dedicamos o Mackenzie, inclusive, à tua hoje, lá em Samambaia. Estamos à disposição. Quem quiser conversar, viu? Quando a gente vai com o NAP, a gente indica sempre o sistema Mackenzie. Obrigado. Ótimo, então tem conexão já para explorar. Então, é muito bom que estamos juntos e espero que ontem à noite deu um pouco de introdução às ideias que vamos discutir. Hoje, então, eu gostaria de começar e aprofundar os nossos pensamentos na área da integração de fé e aprendizagem. Como eu disse ontem à noite, para vocês que não estavam aqui, esse princípio é a prioridade mais importante de cada líder, de cada professor, de cada escola confessional. Que de cada escola, seja básico ou educação superior. Para manter esta prioridade, que é o DNA da instituição. Não para impor os princípios bíblicos, mas para descobrir a verdade que já nós temos, que é o goal de educação, né? Que é a intenção de educação, para o descobrimento da verdade. Não para impor ou para requerer certa doutrina. É para o descobrimento da verdade que já existe, e o nosso papel é de ajudar alunos, sejam crianças ou adultos, na universidade, para descobrir esta verdade numa maneira integrada, numa maneira que transforma e numa maneira que reconhece a fonte desta verdade. Então, a integração de fé não é indoutrinação. É descobrimento da verdade que já existe, que Deus é a fonte desta verdade, e no processo do descobrimento, nós estamos entendendo e sendo transformado pela esta verdade e, mais importante, pelo Deus que é a fonte da verdade. Ok? Então, quando eu falo de educação cristã, é por isso que essa diferença, essa dichotomia entre filosofia cristã e filosofia é muito interessante, porque, de fato, toda a verdade, em qualquer lugar que descobrimos, toda a verdade é a verdade de Deus, né? Então, hoje eu gostaria começar a explorar os princípios que eu estava referenciando ontem à noite. O DNA de uma escola, de uma universidade cristã, é a identidade desta universidade. E sem saber o nosso sobrenome, sem conhecer, entender o nosso sobrenome, entender quem nós somos, nós não vamos ter a confiança para transformar a comunidade e a cultura. Quando nós não sabemos a nossa identidade, nós tornamos a ser inseguros. E nós reagimos às correntes e às forças políticas e culturais e nos formamos a ser somente uma reflexão, um reflexo da cultura ao nosso redor. Em vez de ser um agente de Deus, avançando a missão de Deus no mundo, para transformar o mundo, para trazer o reino agora para o mundo hoje, né?
E isso era a mensagem de Jesus. O reino de Deus está aqui, agora, não no futuro só, quando a gente morre e vai para o céu, mas o reino está aqui agora. Então, a oportunidade que nós temos é de ser seguro em nossa identidade institucional como uma comunidade de escolares avançando a missão de Deus no mundo. Cada palavra é muito importante. Comunidade, não individuais, não pesquisadores individuais, mas uma comunidade que é a fábrica da mensagem da igreja, comunidade de escolares, sejam professores ou estudantes, todos nós estamos escolares no caminho de descobrimento, comunidade de escolares avançando a missão de Deus. No futuro a gente vai falar mais desta missão de Deus. Qual é a missão de Deus? É muito mais do que somente salvando as almas das pessoas espiritualmente. É de restaurar a imagem de Deus em pessoas. Restauração da imagem é um processo holístico, integrado e continua para a vida. Então, avançando a missão de Deus, trazendo reconciliamento, integração, holismo, trazendo o reino para o mundo agora, avançando a missão de Deus através de programas educacionais. Agora é o ferramento, né? Nós avançamos a missão de Deus através de programas educacionais, porque nós somos instituições educacionais e usamos educação como o ferramenta de avançar a missão de Deus. Através de programas educacionais para que alunos, pessoas, jovens, crianças, adultos, possam ter uma cosmovisão cristã, uma perspectiva cristã em a verdade e vida. Então, é por isso que nós existimos. Então, a prioridade da identidade institucional é a prioridade mais importante que nós temos de tomar conta. Essa identidade é o começo, é a base, é o mais importante. Sem isso, nós somente tornamos a ser um centro de indoutrinação ou um centro de treinamento da mão, ou de dar informações na cabeça, dados de disciplina. A missão que nós temos é muito mais importante de treinar a mão, é de transformar a vida. É claro que nós queremos que os formados, eles podem ganhar emprego, né? Mas mais do que ganhar emprego, nós queremos que eles podem engajar a cultura numa maneira de competência e caráter. Competência na área do treinamento e caráter na cidadania, na área pessoal de quem eles são e como eles engajam a cultura, não somente numa área específica. Então, essa identidade é muito importante. E a identidade não é uma coisa que nós coloquemos como um paletó, né? Não, que podemos colocar por fora. É uma coisa que sai de por dentro.
como eu expliquei ontem à noite, quando eu como alho, eu cheiro como alho. O que está por dentro de mim vai sair, eu vou expressar quando eu trabalho. Quando eu trabalho, eu transpiro. E eu vou transpirar o que está por dentro de mim. Quando você dá aula, você está trabalhando. Quando você está pregando, você está trabalhando. Quando você está avisando o aluno, estabelecendo uma escola, uma instituição, você está trabalhando. E quando nós trabalhamos, nós transpiramos. E vamos transpirar o que está por dentro. O que nós comemos, nós transpiramos. Entende esse princípio, né? Isso é a integração. Não é uma coisa que coloquemos um paletó ou uma camisa diferente, só para este dia eu vou usar essa camisa, de amanhã eu vou ser camisa azul. Não é assim. É endêmico a nossa identidade. E isso afeta como nós trabalhamos. Ok? Então, um pouquinho de resumo de ontem à noite, para então agora começar a discutir essa ideia da integração específica. Então, integração, nós temos, eu acho, por aí 30 minutos, eu quero deixar tempo para discussão. A integração de fé e aprendizagem é expressando o que está por dentro de nós, como eu disse, mas também é mais do que somente colocando duas disciplinas ao lado do outro. Eu quero explicar 3 palavras para entender este princípio de integração. Nós temos a palavra de interface. E você sabe o que é interface. Quando eu estou aqui e eu esqueci o seu nome. Lahir. Larry. Lahir. Brasileiro, poxa, Lahir. Eu tenho que aprender todos esses nomes agora. O Hilário, que tem com H, Hillary. Hilário, Lahir. Eu tenho que aprender todos os nomes em português agora outra vez. Lahir. Então, imagina que eu estou nesta posição com Lahir. Nós somos numa posição de interface. Ele está enfrentando a mim e eu ele. Não estamos falando, eu não estou tocando ele em qualquer maneira, não tem nenhuma comunicação, mas estamos numa posição de interface. Próximos, 1 metro por aí, próximos, mas de interface. E quando é necessário, eu posso comunicar para pedir o nome de Lahir. Eu posso dizer que me desculpa, eu quero assentar aí. Eu posso comunicar, mas é só quando é necessário, eu vou comunicar com Lahir. Né? Agora, interface. Segunda palavra é interação. Interação. Agora, eu vou, como eu pedi uns minutos atrás, eu vou pedir qual é seu nome, como se soletra, da onde que você vem. Eu estou interagindo com Lahir. Eu estou conhecendo um pouco de Lahir.
Nós estamos comunicando o que acha do cor vermelho de todos esses assentos, o que acha desse auditório, o que acha do Geomário atrás de você, o que pensa nessa ideia de começar uma escola em Uberaba. Nós podemos agora interagir um com o outro. E eu estou aprendendo um pouco dele, ele está aprendendo de mim. Eu vou pedir qual é a sua área de disciplina, quando você prega, quais são os tópicos que você prega, como é que você aprende. E eu estou aprendendo de Larry e ele de mim. Nós estamos interagindo e o bem que eu trago desta relação de interagimento, de interação com Larry, é que eu vou ser uma pessoa melhor. Eu estou tirando dele coisas que vão dar benefício a mim mesmo. E ele vai tirar de mim coisas que vão ser um benefício para ele. Entendeu? O agenda é para eu aprender, para eu escutar dele e ser melhor por causa da interação que eu tenho com ele. Mas é no nível mais ou menos superficial. Ele me informa da sua opinião a respeito das cadeiras vermelhas. Ele me informa a respeito da disciplina dele. Ele me informa a respeito das coisas que ele conhece bem na área de disciplina. E eu aprendo dele nesse relacionamento, nessa relação de interação. Né? Mas eu mantenho minha identidade individual e endêmico, essencial, separado dele. Mesmo que eu estou aprendendo dele. Agora, a terceira palavra é o mais importante, é a integração. Agora, numa relação de integração, coisas começam a ficar muito mais, como é que se diz, mexido, muito mais complicado, muito mais ambíguo. É uma palavra? Ambíguo. Porque agora, quando nós estamos integrando uns aos outros, minha identidade essencial está começando a ser transformado numa maneira muito profunda. Quando eu e minha esposa nos casamos, a relação por um ano antes de casar era interação. No primeiro era só interface. Eu olho, ela olha, comunicamos, eu gosto do que eu vejo, então eu vou agora perseguir isso, né? Tornou a ser mais interação, eu quero conhecer você, você quer conhecer a mim. Daí, quando casamos, começou essa relação de integração. Eu sou pessoa muito diferente do que eu era 44 anos atrás. Muito diferente. Porque minha identidade foi formada pela influência que ela trouxe dentro da minha vida. As coisas que eu gosto são diferentes. Minha atitude é diferente. Minha disposição é diferente. Eu sou uma pessoa muito, muito mais, como é que se diz? Kind, gracioso do que eu era. Por causa da influência. Agora, isso requer que eu sou vulnerável. Eu tenho que ser vulnerável para que a sua influência vai me transformar numa maneira profunda. Isso é integração. Mais do que interface, mais do que interação, agora nós estamos numa relação de integração. Integração requer confiança na outra
ou no outro, que ela não vai me machucar. Eu tinha que ter confiança em ela, que ela não iria me derrubar, me machucar ou qualquer coisa assim. Eu tinha confiança nela. E com essa confiança, então, eu começo a abrir minha vida para ela, para que ela pode me transformar fundamentalmente nas áreas mais profundas da minha vida. Isso vai além de informação, mas agora é transformação. Eu sou uma pessoa diferente por causa da sua presença, não somente influência, mas presença na minha vida. Está me entendendo? Integração requer confiança no outro e requer vulnerabilidade minha. Agora eu estou sendo transformado. É interessante porque em interface nós somos duas pessoas independentes e mantemos essa identidade independente uns aos outros. Interação também. Eu estou aprendendo, mas minha identidade permanece numa maneira autônoma, independente, mas chegando à integração, agora alguma coisa nova começa a surgir. Uma coisa nova, uma terceira coisa, uma coisa sinergística começa a nascer. É só através de integração. Nosso matrimônio é uma coisa completamente nova. Na sinergia cria essa nova terceira, né? Integração é o processo de completamente integrar duas ou mais coisas para que outra surge, que é transcendente. Integração. É assim com a nossa aprendizagem, as nossas disciplinas. É muito frequente, é muito fácil colocar a nossa fé numa posição de interface com a disciplina de matemática, numa posição de interface com filosofia, ou música, ou arte, ou história, ou teologia. Você sabe que pode ser um teólogo de muito alta habilidade sem fé. Você sabe disso, né? É por isso que ontem à noite eu disse que a área mais difícil de integrar fé com disciplina é na área de teologia. Porque os teólogos geralmente pensam que eles já têm fé por causa do escolar, por causa da aprendizagem, por causa de ser o pesquisador de teologia, de estudar a Bíblia, de estudar as coisas de Deus. E eles pensam que já no estudo eles têm fé. Não é. É muito mais difícil. Então, é muito fácil ter uma posição de interface entre a nossa fé ou a nossa doutrina e a nossa disciplina. Também é fácil ter interação, porque o escolar, o pesquisador gosta de comparar coisas diferentes, né? Aquele que é estudante, aquele que é pesquisador, eles gostam de estudar uma coisa e a influência que ele tem numa outra coisa.
Eles tomam, eles criam o estudo, a pesquisa, eles observam o resultado. Isso é uma coisa muito fácil para o professor, para o pesquisador, para o escolar. É muito fácil ter interação dentro da nossa fé e a nossa disciplina. O que é difícil é a integração. A integração. Porque quando nós integramos a nossa fé com a nossa disciplina, agora nós temos que ter essas duas coisas. Confiança, se lembra? Confiança e vulnerabilidade. Confiança que o meu estudo de matemática não vai prejudicar, não vai destruir a minha fé. E o meu estudo da minha fé não vai destruir ou não vai contaminar o meu estudo de matemática. Essa confiança nós temos que ter. E essa confiança só existe quando nós temos a confiança que toda a verdade começa com Deus. Se toda a verdade começa com Deus, se toda a verdade é a verdade de Deus, a verdade que nós descobrimos na matemática vem de Deus. Então nós temos a confiança que não existe nada nas ciências que não vem de Deus. Com essa confiança, eu posso submeter minha fé ao meu estudo de matemática. Está me entendendo? Porque esse estudo, essa disciplina de matemática ou de qualquer outra ciência, a fonte é Deus. Eu tenho a confiança, então, que o estudo de matemática, de química, de qualquer coisa, de música, de arte, não vai prejudicar o meu fé, não vai destruir o meu fé. Não tem jeito desse ser possível, porque essa ciência saiu de Deus. Então, esse argumento que fé e ciência são oponentes não faz sentido. Isso é... Bom, eu não sei a palavra. Você sabe o que estou tentando falar, né? Isso não tem lógica. Tudo sai de Deus. Eu tenho a confiança que a ciência sai de Deus. Então, eu posso, com essa confiança, ser vulnerável com minha fé, submetindo até minha fé ao meu estudo de ciência. Isso agora começa a tornar-se integração de fé e aprendizagem. Está me entendendo? Então, confiança e vulnerabilidade. Integração é mais do que interface, é mais do que interação. É sinergística. Imagina, e depois eu vou parar, bom, minha esposa gosta de iogurte grego. Vocês comem iogurte? Iogurte grego é branquíssimo, né? Eu não gosto tanto do sabor de iogurte grego branco, é um pouquinho sour, um pouquinho ácido, né? Então, eu não gosto tanto do sabor de iogurte grego, mas a cor é muito branco e tem um sabor específico. Minha esposa gosta de fazer iogurte grego, então ela faz e frequentemente no café da manhã nós temos iogurte grego para café da manhã. Coloca uma bowl, uma tigela, não é tigelo, né?
uma tigela de iogurte grego, muito branco, na mesa. Um para ela, um para mim. Estou olhando aí. E eu sei que no refrigerador nós temos mirtilos. Sabe o que é mirtilo, né? Aquelas fruta, bolinha azul, né? Conhece. Eu sei que está lá no refrigerador. Então, eu pego os mirtilos, eu coloco uma tigela de mirtilos na mesa ao lado da tigela de iogurte. Porque eu estou pensando, eu preciso mais do que o sabor de iogurte grego, né? Agora, eu tenho iogurte grego, branco, e mirtilos, azul. Uma tigela de cada um. Numa posição de interface. Eles são próximos, né? Até eu tomo uma colher de iogurte para comer e imediatamente eu pego uma colher de mirtilos e eu coloco na boca, né? Interface. Improva o sabor um pouco para ter iogurte e depois o mirtilo. Interface, 2 tigelas separadas. Agora, eu tenho uma ideia. Eu vou colocar os mirtilos dentro da tigela de iogurte. E eu misturo aí, mas ainda eu posso ver os bolinhos azuis, né? Então, os mirtilos estão dentro da mesma tigela. Mesmo, mas ainda são autônomos. O mirtilo é um bolinho azul, o iogurte ainda é muito branco, né? E eu tomo colher, eu como, e de vez em quando eu tenho um mirtilo dentro do iogurte que eu coloco na minha boca. Aí é a interação. O sabor, quando eu como, agora estão interagindo uns aos outros. Mas de vez em quando eu tomo colher e ainda só tem iogurte sem mirtilo. Então, são mirtilos dentro do iogurte. É melhor do que iogurte e mirtilos separados, interface. Agora estão interagindo. Agora tenho mais uma ideia. Eu tomo meu colher, a parte traseira do colher, sabe? Assim, eu começo a, como é que se diz? Amassar os mirtilos dentro do iogurte. E coisas interessantes começam a acontecer, né? Agora, o mirtilo individual autônomo começa a quebrar. E o suco de mirtilo, que é azul, começa a misturar com a cor branco. Até a cor do iogurte torna a ser uma cor diferente. Não é totalmente azul, mas também não é branquíssimo. Agora torna a ser esse cor muito lindo. Eu continuo a amassar os mirtilos. A individualidade de cada mirtilo, ele quebra, ele torna a ser vulnerável à pressão da integração, do processo de integração, e o cor do iogurte torna a ser mais azul. Também o iogurte está sendo vulnerável à influência do mirtilo, mesmo como o mirtilo está sendo vulnerável até o ponto de quebrar a influência do iogurte. E o resultado depois desta mistura, então, é uma coisa totalmente diferente. Agora não é branco, é azul. Agora não tem bolinhos separados por dentro, agora é tudo mexido, né? Ainda tem partes dos mirtilos, mas
geralmente é muito suave, né? E daí eu tomo uma colher deste iogurte e é completamente diferente. O sabor não é de grego. O sabor não é só de mirtilo. Agora eu tenho uma coisa totalmente diferente. Eu não tenho mirtilhos e iogurte. Eu não tenho mirtilhos dentro do iogurte. Agora eu tenho iogurte de mirtilho. Está me entendendo? Essa é a integração que estamos procurando. Essa integração da sua disciplina com sua fé pessoal. Sua fé confia na sua disciplina que não vai destruir sua fé. E torna a ser vulnerável à influência da sua disciplina, para que quando tudo está amassado, alguma coisa nova sai. Sua fé é diferente, porque sua fé agora é através da lente da sua disciplina. Agora, não ouça que eu estou tentando dizer que tem várias doutrinas. Não, nossa teologia, nossa fé é baseado firmemente em nossa teologia cristã. Deus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, salvação é através de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos dá o poder para viver cada dia. Todas as bases da fé cristã estão aí. Mas quando esta fé torna a ser a nossa fé em nossa vida, e nós começamos a transpirar esta fé através da nossa disciplina, nós submetimos a fé à influência e à perspectiva da nossa disciplina, e isso nos dá uma fé muito robusta, muito engajado. E quando nós submetimos a nossa disciplina à influência da nossa fé, a nossa disciplina agora toma a ter meaning, qual é a palavra? Uma razão, um propósito, uma intenção que sai de Deus. Não é somente a disciplina para o caso da disciplina, agora é a nossa disciplina que está motivado pela nossa fé, que está avançando a missão de Deus no mundo. Está me entendendo? Então, eu sei que é um pouquinho complicado, eu sei que mas realmente é simples, né? Eu sei que requer um pensamento diferente. Porque nós crescemos aprendendo que a nossa fé é proposicional. Essa é a doutrina que temos que crer, e quando nós creemos nestas doutrinas e vivemos estas doutrinas, nós vamos ser crentes. E não deixamos nada interferir com a nossa fé. Agora eu estou dizendo, por favor, deixa a sua disciplina engajar e integrar com a sua fé. Porque quando você faz isso, sua fé torna a ser uma coisa magnífica. Agora você está vendo a verdade da sua disciplina através da fonte da sua fé que sai de Deus. Você está descobrindo a sua verdade, matemática, ciência, filosofia, humanidades, qualquer coisa que sai de Deus, e você está começando a conectar os dados e a informação da sua disciplina com a fonte que criou essa disciplina inicialmente. Essa integração cria
a plenitude da verdade de Deus numa maneira holística, integrada, e você é o agente, então, que ajuda os alunos avançando, trazendo o reino holístico de Deus para o mundo hoje. Me desculpe, porque eu não tenho palavras suficientes para comunicar, mas espero que os princípios estão pegando. Ok? Sim, sim. Perguntas? Comentário? Temos aí uns minutos para discutir ou... o Alisson disse quanto? 10 e... Então, mais 12... 12 minutos, 10, 12 minutos. Então, eu iria dividir em grupos, mas com só 10 minutos. Talvez você tenha perguntas no plenário aqui. Sim, senhor. A analogia que você faz do metilo e do iogurte, o processo até chegar na mistura, depois você falou do paladar, eu estava esperando e foi bom, porque além... Bom, a analogia que foi feita do mirtilo e o iogurte é muito interessante, porque o processo que você expõe, a sequência das ações, leva a mudar aquilo ali na cor, no paladar. E me veio ao coração uma coisa: quando se constrói algo que torna-se agradável ao paladar, normalmente fica agradável aos olhos também. E isso em nós, o Espírito faz aquelas correções, aquelas junções das coisas que nós queremos, fé e aprendizagem. Quando isso passa a ser realidade em mim, o que eu exalo mostra isso daí. Então, o paladar mudou a cor, mudou a forma, mudou o paladar, e muda também o que ele, diz assim, o que ele exala. Pronto, a palavra é essa, o que ele transmite. O educador, absorvendo isso daí, o educando vai perceber e vai comentar. Não se engane, nós não nos enganemos. O educando, ele percebe no educador as mudanças que nós promovemos em nós. E isso eu tenho vivido há pouco tempo. Mas eu gostei da forma, gostei de como você apresentou, porque a minha neta, com 3 anos, outro dia ela olhou alguma coisa e isso é mirtilo. A mãe dela nem sabia o que era mirtilo. E ela disse que era mirtilo, com 3 anos. E quando ele fez a referência, achei interessante. E eu acho isso fantástico. A mudança começa em nós. Entendeu? E a exposição que ele fez uma coisa longa e para mim foi perfeita a analogia feita aí, para nos mostrar aquilo que está escrito ali, aquelas 2 palavras. Muito obrigado. Ótimo. Sim, Anderson. Sem dúvida. Sem W. Eu percebi na sua fala, vou ficar em pé, quando você tenta colocar essa questão da integração, na sua fala ela veio por etapas, né? Primeiro você olhou o iogurte e lembrou dos mirtilos lá no congelador. E aí você põe ele do lado. E depois você pega as frutas e coloca dentro do iogurte. E depois você amassa, né? Mistura para tirar o suco da fruta ali. Para a gente fazer essa integração do conhecimento, e eu vou falar da minha área, que é a biologia, que a gente, né? Com a fé, a integração, a gente também tem que romper algumas etapas, né? Porque a gente veio, pelo menos eu vim de uma formação em que isso não era comum fazer. Sim. E determinados conteúdos, quando a gente se depara com ele, e a gente olha assim, aonde que eu vou colocar a minha fé aqui, de que maneira que eu vou inserir ela aqui, né? O importante, pelo que eu percebi, é a gente iniciar o processo. Mesmo que eu não goste do iogurte. Né? Mas é necessário que a gente comece esse processo e inserir isso e ver o que vai dar. O fruto lá, né? O que sabor, o que mudança isso vai dar. Mas o fato é que
é uma novidade para o professor fazer isso também, né? É legal que as escolas, a gente comece a ter até treinamentos, né? Eu gosto muito do que a gente chama de formação continuada do professor. A gente aprende uma série de coisas na universidade, na faculdade, mas não significa que a gente esteja pronto para lecionar, né? A gente está aprendendo todos os dias, o dia inteiro. E até aprende com colegas e com alunos, inclusive. Então, eu acho interessante a gente focar, né, as nossas escolas, as nossas universidades, as confessionais, fazer treinamentos em cima disso, e pegar temas, né, temas de conteúdo de matemática, de física, de química, de biologia, e propositalmente a gente amassar esses mirtilos para ver o que é que vai dar. Exatamente. Você está notando o que eu chamo do processo andragológico. Exatamente isso. O processo de começar a integrar não ocorre no momento. Quando nós crescemos, a maioria de nós crescemos na igreja, né? E crescemos como a fé. E talvez a fé tornou a ser uma coisa, ok, eu sou cristão, né? Mas quando chegou na escola, nós escolhemos a área de disciplina. Eu amo a biologia. Eu gosto, eu quero saber mais. Mas criamos numa posição separada, ainda lá no congelador, não refrigerador, é congelador? Na geladeira. Ainda na geladeira. Estudamos a nossa disciplina. E depois nós começamos a colocar próximo. E depois nós começamos o processo de interação. Isso é realmente exatamente o que você disse, o processo que é contínuo do professor, do acadêmico, do educador, de continuamente explorando e submetendo a fé à disciplina e a disciplina à fé. O processo andragológico de aprendimento, internalizando e descobrindo toda essa sinergia, porque não há fim desse descobrimento, porque sai de Deus. É exatamente isso. Tinha uma pergunta aqui na frente. Então, eu achei muito interessante quando o senhor falou que quando tem essa vulnerabilidade de permitir... É uma palavra difícil para mim também, né? De permitir para que tenha essa integração. Eu vejo, como o senhor disse, a nossa fé desde crianças vai construindo, e quando chega no conhecimento, a gente tem esse medo de conhecer, ou então separa. Mas quando você tem esse conhecimento, com essa vulnerabilidade, e percebe que aquilo que você tem como fé, e o conhecimento científico, ele agrega, e ele vai te mostrando e certificando que aquele conhecimento vem de Deus. Então, quando você tem essa aplicabilidade, eu vejo como professor em sala, quando você tem essa aplicabilidade do seu conhecimento científico da biologia, da filosofia, aliado àquilo que você já tem conhecimento, como a sua fé, eu acho que traz para o aluno mais sentido naquilo que ele está aprendendo. Exatamente. E, às vezes, a gente tem o medo de trazer esses dois conhecimentos. A gente faz essa separação. E, quando a gente tem essa vulnerabilidade, essa segurança de juntar, aí para o aluno traz essa transformação do conhecimento. Eu acho que essa aplicabilidade da nossa fé com o conhecimento científico, ele certifica essa verdade única que... E é neste ponto exato que o Anderson, ontem à noite, perguntou a pergunta, como é que chegamos aqui? E eu acho que é isso mesmo, porque nós crescemos com pastores que estão pregando e ensinando que a fé, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque também sou pastor, né? Sou bispo na minha denominação, né? A nossa fé é sem igual e não podemos mudar a nossa fé. Então, nós tornamos
a ter uma disposição defensiva da nossa fé. E assim que o pastor nos indica. É por isso que sua questão ontem é tão importante, que nós temos que agora formar até pastores com o entendimento que a fé é mais do que a doutrina. Que a verdade de Deus sai de todo o que Deus criou. Né? E nós podemos descobrir Deus em tudo que Ele criou. Guiado pelas Escrituras, é claro, centrado na pessoa de Jesus Cristo, é claro, mas abrir a porta para ver que a nossa fé é mais do que a implementação de doutrina e uma posição defensiva para que a disciplina não mexe com a fé. Você, ponto muito bom. Tinha alguém aqui, aqui outro e depois aqui. Sim. Alô, bom dia. Ok, professor Jadilson, faz parte da CONAP, o tema é muito desafiador, quero parabenizar a organização do congresso pelo tema, né? Sou professor há mais de 24 anos de História. O Anderson defende muito a questão da biologia, onde ele passa, eu sou biólogo e tal, da biologia, então. E também sou especialista, né, em gestão pela Universidade Mackenzie, fiz administração também, e gestor público do Estado também, muito tempo. E hoje eu posso entender de perto, minha esposa também é educadora, o papel do professor. Houve um momento na história, uma discussão, se o nome seria professor ou educador. Eu achei até um tema, houve um momento essa discussão, achei até importante para o momento que passamos, mas é uma figura extremamente importante. Agora, eu não posso entender um professor ou educador, aquele que está na frente. Eu costumo dizer que o professor, ele é a porta de entrada do sistema de educação, porque todos nós, mesmo sendo pastores, gestores, somos professor. Né? Porque o pastor é um professor na igreja. Inclusive, a docência da igreja passa pela responsabilidade do pastor. Mas eu não posso entender esta figura, eu não posso entender essa porta que se abre para que o aluno possa chegar ao conhecimento, se não passar pela ideia de uma gestão de qualidade. Porque o que hoje está acontecendo no Brasil e no mundo, e nas escolas até confessionais, aqui não, a gente está vendo que a CONAP, a NEP, a BIE, elas se uniram por esse projeto, mas que todas as nossas igrejas deveriam abraçar isso com muita veemência. Por quê? Porque, veja, a gestão precisa cobrar, não no sentido de autoritarismo, mas no sentido de capacitação a professores. É preciso abraçar esta causa. É preciso que a gestão, ela entenda a necessidade de formar, de fazer a formação continuada desse que é, de fato, a porta de entrada para o sistema de educação. Então, o que eu vejo muitas vezes por parte da gestão, daqueles que têm a responsabilidade na formação continuada do educador ou do professor, um desleixo muito grande, né? Deixando a coisa fluir assim, de uma forma, principalmente nas nossas escolas confessionais. É preciso que haja um compromisso no sentido da formação continuada, chamar esse educador, chamar essa porta de entrada, investir nessa formação, para que essa relação entre educação e Deus, ela esteja de forma 100% presencial. Você está entendendo? Porque eu percebo o seguinte, quando aquele texto me diz, lá em Tessalonicenses 1,17, né, que diz, orai sem cessar. Eu penso aquele texto na necessidade de estarmos em sintonia com o Senhor o tempo todo, porque qualquer vacilo de um educador, de um professor no sistema de educação confessional, vai levar, obviamente, a um deslize muito grande do conhecimento em relação a Deus e a ciência, que na minha concepção nunca se separaram.
Na verdade, Deus é o autor da ciência, né? Ela anda, ela caminha, mas porque o Senhor a permitiu que ela chegasse aonde ela chegou. E ela só vai aonde Deus permitir. Agora, se não existir esse compromisso de chamar o educador, de dar a ele a formação continuada, em temas como este, em congressos como este, que é de extrema importância para o professor, nós vamos enfrentar uma série de dificuldades nas escolas confessionais. E se a gente não se policiar, vai chegar um momento que você não vai poder mais diferenciar o que é uma escola secular ou uma escola confessional. Inclusive, eu não sei se Alisson, acho que o reverendo Geomário sabe muito bem disso, em Recife, nós tivemos um problema gravíssimo. Nós temos uma escola de grande porte, uma escola de renome, que é o Colégio 2001 em Recife, uma escola muito, muito boa. O dono é pastor, o sócio é pastor, é uma escola que sempre fez parceria com a Mackenzie, tem nas suas essências a questão confessional, e um dado momento, uma das professoras de filosofia resolveu dizer que Deus não existe, baseado em um dos filósofos, e ela também era ateia, né? E o que aconteceu? Isso chegou até a mídia, chegou até a tribunais. A deputada federal, Clarissa Tesso, que hoje está aqui em Brasília, né? Ela entrou dentro da escola, com filmagem, com tudo. Foi um vacilo da segurança e constrangeu a professora diante dos alunos que ali estavam, inclusive que as mães a procuraram. Foi um momento muito constrangedor, né? Inclusive saiu na imprensa em Recife, Pernambuco, né? Foi algo muito difícil. Então, é preciso abrir os olhos em relação à formação continuada do professor. Eu trouxe esse tema do professor, além de ser o tema central. O senhor ontem falou a respeito do professor, essa relação, essa preocupação, e entendo que nós, que somos responsáveis por ser formadores de opiniões, por ser instrumentos de Deus na formação continuada desses educadores, nós não podemos relaxar esse compromisso quanto gestão, né? Quanto gestão, nós temos que fazer, de fato, um voto de compromisso e responsabilidade no ensino de qualidade nas escolas confessionais, especialmente. Olha, eu sei que você tem uma pergunta também, mas eu estou recebendo o sinal que o intervalo nós temos que ir para... Eu posso receber imediatamente depois do intervalo? Por favor? Muito obrigado. Obrigado, muito. Depois do intervalo, ele entrou me pedindo para... Temos um intervalo agora. Depois do intervalo, eu vou retornar para essas duas perguntas. Depois eu tenho uma tarefa para vocês em grupos pequenos, ok? Você tem instrução? Ô mestre? A primeira delas é que a gente avalie o cardápio, coma com sabedoria. Estou brincando. Não, nós vamos seguir a Flávia aí, que é ela que sabe onde é o lugar do coffee break. E, Ati, essa fala sua é tão interessante que está sendo pensado não apenas no âmbito das escolas confessionais, naquilo que diz respeito à nossa confessionalidade, mas lá no CNE tem uma comissão de ELF, de Educação ao Longo da Vida. Ou seja, nós temos que virar a nossa chave e dizer assim, uma vez aluno, sempre aluno. Não existe mais ex-aluno. Agora, sobre as suas provocações, que foram super, ultra, hiper, mega pertinentes, vamos para um cafezinho, depois a gente trata delas. Só para orientar o pessoal para o cafezinho. Orientação para o cafezinho. Gente, nós vamos sair do auditório e vamos voltar para o auditório, vamos para a esquerda, sempre à esquerda, aqui o coffee break é servido para cá. Não, o reverendo Jadilson disse que ele não pode ir para a esquerda, mas é seguindo o seu braço esquerdo, tá bom? 20 minutos, tá bom? Saiam ali pela direita, porque tem uns fios ali, vocês podem se engancharem neles. É o braço de...
Ok, vamos começar outra vez. Aqueles que estão por fora podem entrar. Vamos continuar aqui para mais 50 minutos, tá? Ainda tem gente lá fora? Pode entrar. Então, eu gostaria de continuar agora. Eu sei que tinha duas pessoas que não puderam fazer a pergunta. Eu quero continuar. Foi aqui na frente? Não. Você queria fazer pergunta ou que? Então, ok. Então tinha mais outro. Hilário, por favor. Pastor, eu fiquei aqui pensando na dificuldade da integração. Como fazer isso na universidade e também no seminário, onde eu dou aula. E até conversamos um pouco, mas parece que a interface vai bem. Depois a interação também não tem problema. Mas quando a gente chega na integração, aí que é a parte mais prática, né? Qual a recomendação do senhor para que isso se torne uma realidade? Bom, também não é somente mais prático, mas também é o mais importante, seja na universidade ou no seminário. Como é que nós fazemos isso? Bom, isso realmente é a pergunta que leva tempo para aplicar ou aprender ou aceitar, né? É por isso que eu disse ontem à noite que eu gostaria, se pudéssemos, se cada uma das suas instituições, talvez centrados com as universidades, poderiam iniciar o processo de desenvolvimento, de capacitação dos docentes na área de integração de fé e aprendizagem. Porque eu vou reservar, respondendo a respeito do seminário, para último, mas no processo de como é que nós praticamente integramos a fé e a aprendizagem. Primeiramente, temos que entender o que é a integração de fé e aprendizagem. Temos, segundo, que entender que não existe nenhuma disciplina que está fora da influência de Deus e que está separado com a nossa fé. Essa ideia de fé e ciência separados é uma tragédia, realmente uma tragédia. Então, não existe nenhuma. Então, temos que mudar os nossos pensamentos a respeito de o que é a verdade, realmente. Terceiro, nós temos que aceitar que, como acadêmicos, nós não aprendemos ou nós não adotamos padrões diferentes somente através de ouvir. Indo a um seminário um dia aqui em Brasília, no Colégio Mackenzie, não é suficiente. Vocês podem escutar de temas, ideias e conceitos, mas isso não é a transformação da disposição. Isso leva à repetição
durante um prazo de tempo para que as ideias começam a como é que se diz? Marinade, internalizar, fermentar para ter efeito por dentro, né? E depois sai e começa a manifestar em comportamento atividades diferentes, mas precisa inicialmente internalizar. Isso toma prazo de tempo, de reflexão, de contínuo. É por isso que, por exemplo, com a Gamon, estamos no processo, estarei lá amanhã, segunda visita. Primeiro foi em fevereiro, com 35 professores. Segundo, começa amanhã sexta e sábado. Segundo, desde fevereiro, eles estão discutindo entre eles mesmos. O Alisson está liderando grupos pequenos de reflexão. E como é que isso acontece na minha vida? Agora, amanhã e sábado, vamos tomar mais um passo. Mais 4 meses, eles vão refletir. Depois outro. Em 18 meses, 24 meses. É assim que os acadêmicos transformem a disposição, não somente informem o pensamento. Está me entendendo? E depois chega um dia quando agora está bem integrado em mim mesmo, que começa a manifestar, e o meu suor, agora começa a cheirar diferente. Está me entendendo? Agora, na área prática, existem meios de ajustar como é que chama? O plano de aula, syllabus. Plano de aula. O currículo. Para até integrar procedimentos e princípios bem dentro do currículo. Isso é mais avançado, é num nível institucional. Sistemas de avaliação dos professores, sistema de capacitação contínuo dos professores. Agora, na União Evangélica, já temos, depois de 4 anos, temos 200 professores na União Evangélica que estão já completado o ciclo de 6 eventos de treinamento e capacitação. Eles têm 800 total. Então, tem que fazer compromisso para o futuro distante. Isso é o long game, é o jogo comprido, né? Então, começamos com grupos, 50, outros 50, mais 50, mais 50. Agora temos 200. Na Gamon já temos 35 que estão no segundo evento. Depois desse grupo, vamos mais 35. E durante esse tempo, levanta pessoas que eles pegam os princípios, aí internaliza o sistema dentro da universidade própria. Para que não requer pessoa como mim, ou o senhor, ou outros, agora o sistema endêmico da universidade, do colégio, já está estabelecido para este ser uma prioridade que os professores e a administração mesmo administram, seja contínuo. Está me entendendo? Então, é um processo que envolve a capacitação dos professores individuais, ajustamento do processo de aprendizagem, mesmo dos professores, também ajustando o sistema da instituição mesmo, para levantar como prioridade, para criar sistemas de avaliação e capacitação. Então,
pragmaticamente, isso é importante. É a prioridade principal da universidade cristã. Não pode só ir ao congresso em Brasília, tomar 1 dia e meio e já tem tudo. Eu ainda estou continuando a desenvolver. Vocês estão me ensinando muitas coisas, vocês talvez não sabem, mas eu estou aprendendo aqui com vocês. Cada pergunta é mais. E quando eu retorno e eu encontro com 110 professores da Azusa que me pedem ajuda para entender mais e mais, eu trago o que eu aprendo com vocês para eles. E na África do Leste, mesma coisa. Então, é um processo contínuo, né? Alisson. Eu estava resolvendo outras coisas ali, mas sobre a pergunta do Jati que fez aí no final, antes do intervalo, quando nós fizemos uma reunião da ANEP, isso aí já tem mais de 15 anos, em Coronel Fabriciano, nós fizemos um documento chamado Carta de Coronel Fabriciano. Naquela época, o Mackenzie não tinha ainda educação à distância, eu acho que nem estava pensando em implementar. E na carta a gente fez um pedido que o primeiro curso de especialização em educação à distância do Mackenzie fosse o curso, acho que de fundamentos da educação cristã. Eu sempre faço confusão com o nome. Por que isso? Eu dei aula nesse curso. As pessoas que moravam em São Paulo ou no estado de São Paulo, em cidades, às vezes até meio longe de São Paulo, conseguiam ir. Mas quem está no Amazonas, quem está no Pará, até mesmo quem está em Brasília, não conseguia ir. Então, a ideia foi que nós fizéssemos isso e a gente pediu que isso fosse uma política da igreja de formação. Porque se a gente garantisse para os nossos professores, cristãos ou não cristãos, esta formação, a gente já conseguia começar a trabalhar uma mudança de mentalidade na perspectiva de educação ao longo da vida. Então, esse é um ponto. Quando se criou o Conselho Consultivo do Sistema Mackenzie de Ensino, uma proposta que nós fizemos foi a seguinte: todo professor de escola associado do Sistema Mackenzie de Ensino tinha que fazer pelo menos um módulo de 40 horas relacionado à cosmovisão cristã reformada. Ah, mas nós vamos obrigar? Vamos, lógico que vamos. Ponto. Ponto. É pré-requisito. Quer trabalhar aqui? Ok. A pessoa pode não concordar, a pessoa pode ser militante contra, aí talvez nem valha a pena tê-la na instituição, mas é aquela metáfora que você usou da gente vestir o paletó. Nem todos vão colocar a camisa da confessionalidade colada no peito, mas pelo menos o paletó tem que ter. Exatamente. Então, nós estamos diante aqui, ó, a CONAP está aqui, a BE está aqui, a ANEP está aqui, nós estamos diante de uma perspectiva, a aliança que você criou aí em abril na Bolívia, nós estamos diante de uma perspectiva de nos ajudarmos e nos articularmos em rede para que a gente ofereça isso para os professores das escolas. Porque ele pode, não aceitando, mas ele vai evitar de falar um monte de bobagens. Né? Eu não esqueço do reverendo Augusto, quando ele era chanceler do Mackenzie, ele citou o caso de um professor de um determinado curso da Universidade Presbiteriana Mackenzie que recebeu uma Bíblia e, na frente de todo mundo, ele pegou a Bíblia e jogou no lixo. Eu achei aquilo um absurdo. O professor certamente não ficou. Mas isso aconteceu na minha instituição. Uma professora recebeu, pegou o lixo que ficava atrás da porta e colocou lá dentro. Eu falei, poxa, para um professor de um curso superior, isso já não é aceitável, o que dizer de uma professora de educação básica que tem um outro tipo de relacionamento com seus alunos? Né? Então, assim, eu acho que é o mover de Deus
para que a gente se reestruture e criemos um projeto que envolva todas as nossas forças, todos os nossos recursos, em prol não de nós mesmos enquanto vaidade, mas em prol do reino. Que a gente passa, mas o reino permanece. Eu tive o ano passado. O microfone. É todo seu, Nidberto. O ano passado nós tivemos o privilégio de participar de um congresso do Conselho de Educação do Estado da Bahia. E numa das falas de um dos coordenadores e educadores lá, ele disse que o projeto político-pedagógico da escola tem que ser o documento da escola, ou seja, ele usa a expressão, tem que ser a Bíblia da escola. Então, isso que nós estamos tratando aqui hoje, a visão, etc., etc., precisamos definir isso muito claramente no PPP. E, para mim, essa PPP, Plano, Projeto Político Pedagógico, PPP. Exatamente. Então, ele disse o seguinte: se você estiver errando, estiver tudo dentro do PPP, possivelmente você não vai sofrer pena por isso. Agora, se você estiver errando e não estiver no PPP, aí, como diz o bom baiano, pronto, é projeto político pedagógico, é o que direciona a escola, como é que a escola funciona. Então, e eu tô trazendo para mim, nós estamos fazendo a revisão do PPP lá agora, nós estamos sentados fazendo a revisão do PPP. E eu vou definir isso, peço a Deus que me ilumine para eu definir isso com muita clareza. Até a questão específica que Alisson colocou, do professor. O professor precisa ministrar as aulas dele como deve ser e dentro do que estabelece o PPP da escola. Eu estou descobrindo, eu não conheço o contexto brasileiro tanto quanto vocês conhecem, especialmente os líderes aqui, especialmente o Dr. Zimmer e Alisson e outros que estão engajados, mas eu acho que as universidades e colégios cristãos têm muito mais liberdade do que vocês pensam que têm. E a coisa é para declarar com confiança quem vocês são e o que vocês vão fazer. Fazendo isso, cada governo que eu conheço, a maioria dos governos que eu conheço no mundo, eles têm situações para deixar universidades fazer, agir numa maneira alinhado com sua identidade e sua missão. Sem exceção. A única disso seria, por exemplo, Coreia do Norte, que eu sei que não deixa, até na China, no PRC, conheço o governo, o Ministério de Educação, o Ministério de Religião, eles deixam, mas só que tem que ter clarity, esclarecimento, clareza com a definição, a declaração da sua identidade e sua missão. Isso agora retorna ao assunto da identidade. Quando nós não temos confiança na nossa identidade, nós vamos ser muito inseguros. E nós vamos ter medo que o governo vai nos castigar por causa que estamos tentando integrar a fé nas disciplinas. O governo vai nos castigar para o processo de contratamento de professores, né? Mas eu acho, e tem outros aqui que podem dar mais informação do que eu acho que vocês têm mais liberdade do que pensa que tem. É só que temos que declarar a identidade e alinhar a missão a o que queremos fazer. Esse parece que é o PPP, né? Então, fazendo isso, uma coisa que eu gostaria de ver é o que o Alisson estava dizendo, que na rede
seja com Mackenzie, presbiteriano, ou que se tem instituições independentes representados, alinham num processo de capacitação dos professores, dos gerentes, do gerenciamento dos administradores, para levar a prioridade da integração de fé e aprendizagem a um nível mais alto. Isso não é o processo de impor doutrina. Isso não é. É somente dando as disciplinas numa maneira muito competentes através da lente da cosmovisão cristã. Cada instituição, mesmo que seja USP ou UCLA, ou qualquer universidade que vocês conhecem, cada universidade tem valores. Não existe educação sem valores. Isso não existe. Não é possível dar educação sem valores. É só que, neste caso, na universidade cristã, nós estamos sendo muito à frente, muito honesto, muito claro com os nossos valores. E nós estamos dizendo ao mundo que você vai receber a formação na sua área desejado, seja ciência, seja psicologia, sociologia, qualquer área. Nós vamos dar sua graduação ou pós-graduação na sua área de especialização através dos valores cristãos. É isso mesmo que estamos fazendo. Nós estamos declarando os nossos valores. Cada outra USP tem valores. Eles só não digam quais são. Nós temos valores, mas estamos dizendo quais são os nossos valores. Tá? Então, a pergunta aqui era como tratar pragmaticamente, praticamente. Agora, no seminário é coisa outra. Se lembra, a disciplina mais difícil de integrar fé e aprendizagem é na área de teologia. E é por isso que estamos tentando fazer as mesmas coisas dentro dos seminários do que nas universidades e os colégios, com todas as matérias, todos os programas. Porque há coisas dentro da formação do pastor mesmo que falta nos seminários. E isso é assunto para outro dia, para outro grupo de instituições. Não sei se existe um seminário representado aqui, mas eu sei que isso é coisa muito, muito importante, que também eu fui o reitor de um seminário grande, né? Eu conheço a malformação de pastores. Até que eu digo hoje em dia que a maioria dos pastores que estão agora deployed, como é que se diz deployed? Assinados que estão na posição de pastor, muitos deles não estão formados bem e vejam pastoreando somente com a divulgação de teologia, doutrina e práticas superficiais. É muito difícil. Então, é a área mais difícil que existe, mas isso é para outro grupo de instituições e eu gostaria de falar com eles num dia que é certo. Está me entendendo? Então, é por isso que na minha vida, as áreas mais difíceis é de formação da identidade do pastor. Eu disse para você, e até o livro que eu escrevi nessa área saiu de uma época muito, muito pesado, muito mais difícil da minha vida, tentando entender realmente a profundidade da formação do pastor. E muitos lugares não pegam. Né? Doutor Kevin. Sim, Lari. Hoje, esses dias aqui está sendo bem disruptivo para nós que somos da educação básica, não de educação superior. A minha formação foi no CETESEB, em Anápolis, que era da mesmo
missão da Uni Evangélica e do Couto Magalhães. Meus filhos estudaram no Couto Magalhães, o senhor conhece essa escola lá. A minha pergunta é, eu fico muito feliz porque o senhor está dando esse acompanhamento na Uni Evangélica. A minha pergunta é se o Couto também, os professores da educação básica estão inseridos nesse grupo. Uma boa pergunta, sim. E eu sei que aqui no Brasil existe uma linha mais permeável dentro de educação superior e educação básica, né? E colégio é incluído em educação básica, né? Então, é mais permeável essa linha do que outras partes do mundo. No caso específico de Anápolis, com Uni Evangélica, sim. Agora, 6 anos atrás, eram muito separados. E esse propósito era muito difícil lá. Agora, requereu decisão da junta do Conselho, do Board of Trustees. Não, o Conselho... O Conselho Deliberativo. Eles que fizeram a decisão. Todos os membros viajaram para investigar como é que podemos retornar para a nossa linha cristã, na nossa identidade. Todos eles, com as esposas, eu tomei 2 dias lá em Los Angeles com eles. E eles visitaram várias universidades. E eu tomei 2 dias explicando como é que nós fazemos aqui. E foi fora disso que o Conselho Deliberativo fez a decisão para iniciar um processo de realinhar essa universidade com todos os polos e todas as instituições alinhadas com eles, inclusive ao Couto Magalhães. Então, inclusive, em cada um dos ciclos de treinamento que eu descrevi para você anteriormente, incluindo professores do Couto, também como professores da universidade mesmo. Diretores, até um dos que está agora dando o treinamento, porque eu sou uma pessoa, né? E o goal que eu disse é, depois do primeiro, vocês vão ajudar-me. Depois do segundo, eu estou fora. Vocês estão fazendo tudo vocês, né? E agora, 2 dos treinadores são do Couto, 3 da universidade, né? Então, estão muito incluídos. Não refletiu no seminário ainda não? Na Casa de Formação de Pastores, o senhor não tem conhecimento se esse trabalho está sendo refletido também no CTCEP, apesar que não faz mais parte da Eles estavam presentes, mas o foco era na universidade. Eu convidei o reitor para estar aqui nesse treinamento, mas ele não pôde vir. Bom, ok. Se ele entra, me diga, daí eu tenho que tomar conta na minha fala um pouquinho mais, ok? Ok, eu tenho uma tarefa para vocês, se for possível. No processo de começar a linha de descobrimento de como integrar a fé e aprendizagem, eu gostaria de lhes dar 2 perguntas. Seja administrador, seja acadêmico, pesquisador, ensino básico, superior, não importa. Pergunta número 1. Como é que o meu fé em Deus informa ou influencia o meu entendimento da minha disciplina? Como é que o meu fé em Deus, minha vida em Deus, influencia meu entendimento da minha disciplina? Agora, eu não sei qual é a sua disciplina.
talvez seja química, eu acho que tinha biologia aqui, ou não, matemática, tinha direito, tinha filosofia, tinha bioética, onde está o Anderson? Biologia, música, arte, qualquer disciplina. Como é que sua fé em Deus, através de Jesus Cristo, influencia o seu entendimento da sua disciplina? Ok? Talvez você já pensou nisso. Segunda pergunta. Primeiro é fácil. Segunda é difícil. Segunda pergunta é isso. Como é que minha disciplina, meu entendimento de minha disciplina influencia minha fé em Deus através de Cristo? Como é que meu entendimento de minha disciplina, qualquer disciplina que é, influencia minha fé pessoal, minha fé em Deus? Agora, muito breve você vai descobrir que essa pergunta é difícil, porque você vai enfrentar vários obstáculos que existem em sua vida na área muito profunda, na sua formação espiritual. O que nós discutimos, não sei quem era que estava discutindo aqui, nós estávamos discutindo que nós temos essa tendência de proteger a nossa fé, de defender a nossa fé, de defender o Evangelho, para que nada contamina o Evangelho. Olha, isso é como é que se diz? Newsflash. Notícia. Uma notícia. O Evangelho não necessita defesa. Também entende? Qual é a palavra? Defesa? Defesa. O Evangelho não precisa defesa. Deus não precisa sua defesa. Ele é Deus. O Evangelho é o Evangelho. Então, quando nós tiramos essa estrutura, essa pressuposição, esse prejuízo, que temos que defender a nossa fé, ou que temos que ter medo que alguma coisa vai influenciar o Evangelho ou Deus. Quando nós podemos tirar isso, agora nós experimentamos uma liberdade incrível para descobrir a plenitude da verdade de Deus através da nossa disciplina. Olha, não precisa ter medo, porque eu sei que qualquer lugar que você chega na sua pesquisa, da sua disciplina, Deus vai estar lá. Deus está lá. Se você é pesquisador, você é acadêmico sério, e você está aprendendo, descobrindo, você tem uma curiosidade, está explorando, Deus está lá. Agora, quando você muda ou tira as pressuposições da sua fé básica, fundamental, aí tem problemas, né? Aí nós desviamos num caminho de colocar a disciplina como o nosso ídolo, ou a nossa agenda como nosso ídolo, mas baseado numa fé de confiança, seguro,
uma identidade estabelecida individualmente e institucional, eu tenho certeza que não importa aonde você vai, pesquisando, descobrindo, Deus estará lá. Isso dá uma liberdade. Você não tem que defender, você não tem que criar muros, você não tem que compartimentalizar. Mas eu sei que provavelmente cada pessoa aqui nessa sala foi formado com o preconceito que a nossa fé tem que ser defendido contra os ataques da ciência, os ataques de filosofia, de música, de arte, de todas as disciplinas. Em realidade, foi Deus mesmo que criou tudo isso. E seu papel é o descobrimento de Deus através da sua disciplina. Então, pergunta número 2 é mais difícil. Como é que seu entendimento de sua disciplina influencia sua fé em Deus através de Jesus Cristo? Tá bom? Olha, nós temos mais 15 minutos. Será que você pode tomar esses 15 minutos para discutir em grupos de 3? Temos que misturar esse grupo aqui. Vocês vão para outra parte aí para não falar com uns aos outros. Fala com gente que não conhece, né? Grupos de 3, talvez 4 se necessita. E discute qual dessas duas perguntas é mais desafiadora para você pessoalmente e por quê, ok? 15 minutos, vamos lá. 1, 2, 3, vamos. Forma grupos de 3, por favor. Eu sei que não é recomendado de forma alguma que a gente faça isso, mas na ausência de outros indicadores, mas eu não farei, me comportarei, pode ficar tranquilo. Cadê o Anderson? O Anderson, não é você, é ele. Não, eles têm que sentar separados. Se eu falo o Anderson, aí ele vai se entender lá. Se fala Anderson aqui, então... garotas, vou pedir a auxílio do militar reformado aí para pôr ordem no contingente aí. Nós vamos interromper agora para o almoço, vamos retornar de fato às 14 horas, porque aí nós vamos ter um tempo bem razoável para almoçar. E na volta nós vamos conversar sobre o resultado das discussões ocorridas nos grupos, ok? Além disto, o Kevin vai falar sobre os livros, e um deles em especial, amanhã, quando o reverendo Eliel vier com o Carlos Raça, o Carlos virá também, a gente vai ter a oportunidade de ver como a gente pode fazer com a distribuição desse livro, ok? Beleza? Então, excelente almoço para vocês. O Lindbergh. Meu filho, se você não sabe, é muito menos, entendeu? Eu acho que aqui perto tem o Gilberto Salomão, é o mais próximo. É o mais próximo, Lindbergh, e é o shopping mais antigo de Brasília, junto com o Conjunto Nacional. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade quando eu fui... não tinha nada aqui, que era mato. Né? Tem uns 5 anos isso, né, devo dizer. Né? Ok?
2 horas a gente começa aqui. E o Anderson aqui, eu já fiz um rascunho de uma carta de Brasília. Depois a gente compartilha com vocês.